La primera para mí de respeto a una persona que ha hecho tanto por un club de fútbol. Porto es lo que es gracias a Jorge Nuno Pinto da Costa. Y es un hombre, claro, que es una enciclopedia. Al final, con tanta experiencia, con tantos años en el cargo y con todo lo que ha vivido. Eu penso que o Futebol Clube Porto e a cidade do Porto devem muito ao seu presidente e ao seu líder, que conseguiu, de facto, transformar o Futebol Clube Porto num colosso mundial. Toda a gente quer ver histórias de Pinto da Costa, que são imensas e algumas imperdíveis e outras não se podem contar. Nós chegamos a Tóquio, estava a bom tempo, e quando acordamos, cedo, estava tudo coberto de neve. Pensei, isto é um sinal. Fomos para o estádio e o que é que eu verifiquei? Os uruguaios estavam em pânico, não queriam jogar. Não se podia jogar com neve, isto era uma loucura. Futebol uruguaiano è mais de trocar bola. E evidentemente trocar bola dentro la neve è impossibile. Con 20 centimetri era impossibile giocare. Fomos ter uma reunião com o responsável pelo jogo. Eu antes falei com o Ivites, que era o treinador, e disse: Mister, eu sinto que vamos ganhar. Eles estão aterrorizados em jogar. E ele disse: senhor, se decide. E eu disse: Mister, vamos jogar e que vamos ganhar. Fomos para a reunião, falou primeiro o uruguaio, e ele todo zangado, disse: isso é impossível, não se pode jogar com neve, isto não é desporto de neve. Não queria jogar. E eu disse: eu quero jogar. Lembro-me de nós, antes do jogo, fazermos fogueiras dentro do balneário para aquecermos os dedos e para entrarmos quentes lá para dentro. Ao intervalo, nós não conseguíamos desapertar os cordões das botas porque não conseguíamos mexer os dedos. Foi o maior sacrifício que eu acho que nós, aqueles que estiveram presentes e que jogaram o jogo, que passaram. Eu, pelo menos, foi o maior sacrifício. Era mais coragem e disciplina que jogar a bola, porque não se podia jogar a bola. O meu pensamento para aquele jogo era assim: nós temos dois centrais fortes. Pelo chão não se vai poder jogar. Ninguém vai poder driblar. Só o Mazer é que é capaz de tirar um coelho da cartola e inventar uma coisa. Prolongamento, nous avons commencé à jouer et moi, je savais qu'il y a quelque chose qui se prépare. Pour nous, je prends le ballon et je vois le gardien de Peñarol qui est sorti presque de la surface de réparation. Et là, j'ai profité. J'ai soulevé le ballon sur le gardien et nous avons marqué le deuxième but. C'était extraordinaire. J'ai jamais pensé un jour, je gagne la coupe de la Coupe du Monde de club avec le FC Porto. Et j'ai gagné aussi le meilleur joueur du match. On m'a offert la voiture Toyota qui est au musée de Porto et c'est extraordinaire. Assim acabamos o jogo, o outro estava furioso, que aquilo não era futebol. Eu disse: é o tempo que está. E eu olho para a vitória de Chupão não desta maneira simplista, porque ele conseguiu que os seus elementos tivessem essa tal preocupação transcendente. E a preocupação transcendente faz com que as pessoas se dediquem de alma e coração, e o objetivo era prestigiar o Porto, com certeza, mas prestigiar através do Porto, a cidade do Porto, não só o futebol do Porto, mas a cidade do Porto e o país.
E eu digo sempre que a vida do Futebol do Porto teve um início, que foi em 1893, e nunca terá fim. Portanto, nunca podemos pensar, por maior importância que tenha a vitória, que paramos ali. Não. Nós temos que ganhar e no dia seguinte estar a pensar como é que vamos ganhar novamente ou o que é que temos de novo para ganhar. Tem que se erguer a voz. Naturalmente que se eu viesse bater à porta do Benfica ou do Sporting, olha, Vossas Excelências dão um lugarzinho ao Futebol Clube do Porto, é evidente que a esta hora não tínhamos nada. En realidad, o Porto y el Barça compartimos muchos valores. Esta rivalidad de Oporto, Benfica, Barça, Madrid, lo que representa al tener, pues, sufrir el centralismo de la capital del país, pues esto siempre da un valor añadido a cómo se preside un club, cómo se dirige, todas las adversidades que tienes que ir superando para ser campeón, que no es fácil. Yo creo que somos dos clubes que tenemos estos retos que son más potentes, digamos, que superamos ciertas dificultades que outros clubes não tienen que superarlas, não? 19 minutos, primeiro tempo, secretário tira o desforço numa falta de Abel Xavier, vermelho direto. 30 minutos, Abel Xavier incorre em falta passível de amarelo, o segundo, consequente vermelho. 34 minutos da segunda parte, Nelo e Rui Filipe agridem-se. Ambos são expulsos. Sim, a rivalidade Porto-Benfica tem que existir para o Porto. O Porto precisa que exista um Benfica e o Benfica precisa que exista um Porto. O Futebol Clube do Porto é que inaugurou o Estádio da Luz, o Benfica é que inaugurou o Estádio das Antas do Futebol Clube do Porto. O rebaixamento do nosso estádio foi o Benfica que foi lá jogar e nós igualmente viemos ao terceiro anel no antigo Estádio da Luz. Portanto, isto demonstra que os clubes, mesmo rivais, se respeitam e reconhecem mutuamente a grandeza do outro. O Futebol Clube do Porto é aquele lema contra tudo e contra todos. A guerra é Futebol Clube do Porto, resto do mundo. Final dos 90. Mas a maior alegria que eu tenho é ver o Pinto da Costa de joelhos. Eu acho que é numa final da Supertaça contra o Benfica. Penso que tivemos a perder 2-0, falhamos os 2 primeiros penaltis e depois recuperamos. Eu defendi 2 também e depois houve um terceiro que foi para a bancada e eu nunca mais me esqueço, no meio de todos os festejos, de ver o presidente de joelhos a agradecer. Paulinho e a equipa do Futebol Clube do Porto vence aqui por 5-4. Valdo. Operação do Porto. Porto em contra-ataque com perigo. Pode ser o remate. E o golo. 1-0. Edmilson, contra-ataque do Porto. Pode ser o segundo. Aí está. 2-0 para o Porto. Atenção. E é o 13. Entrou completamente à vontade dos jogos próximos. Beto. Golo. Branco. E é o quinto golo por banda do Futebol Clube do Porto, apontado por Druovic. O Futebol Clube do Porto nos últimos anos tem festejado os seus grandes títulos na capital portuguesa. A sensação de ser campeão é sempre fantástica, seja onde for, seja no Dragão, seja nas Antas, seja na Luz, seja em Alvalade. É evidente que numa altura em que os ânimos estavam um bocado exaltados entre os dois clubes, deu um gozo particular. Ser campeão na casa deles. Vitória por 2-1 na Luz. A festa do Porto campeão espalhou-se por todo o país, mais no norte, mas também no sul. Passando pelas ilhas, festejou-se o 25º título. Aquela forma de festejar foi o facto deles terem apagado a luz para não haver festejos, terem ligado a rega para não poderem festejar. Isso ainda deu mais razão para festejarmos, ainda foi mais emotivo. Isso é verdade. No futebol criam-se amizades, isso não tenho a mínima dúvida. O Reinaldo Teles era daqueles amigos, eu não tenho dúvida que se alguém me apontasse uma pistola que ele se punha à minha frente, isso não tenho a mínima dúvida. Recordo uma vez em Portimão que me atiraram com uma pedra de longe e eu caí, fiquei a sangrar, é uma medalha que eu tenho aqui ainda.
E ele ficou de tal maneira que enfrentou ali uma dúzia de pessoas e foi tudo pelo ar. Porque ele, quem me tocasse, estava tramado. Tive um grande amigo que foi o Fernando Martins, que era presidente do Benfica. Conheci-o no dia em que tomei posse, que ele veio propositadamente à minha posse. E depois criámos uma amizade que ultrapassava tudo. Ele dizia sempre, nos jogos é com eles que se entendam. Nossa amizade não tem nada a ver com isso. E era verdade. Dá a ideia, quando ouvimos discursos de que em privado são de grande cordialidade, no entanto, publicamente, a imagem que passa é de um clima permanente, eu não digo de guerra, mas de desentendimento. Olha, eu vou-lhe perguntar uma coisa. O senhor acha que o entendimento entre qualquer dirigente desportivo vende jornais? O desentendimento, se calhar, vende. Ora, vê, já respondeu por mim. Tenho um amigo que é o Mário Pacheco, que é o melhor guitarrista do mundo. Quando eu fiz o que a minha filha fez, sem eu saber, uma festa de aniversário, ele veio de propósito de Lisboa ao Porto para tocar na minha festa. Portanto, é um benfiquista doente. Quando eu cheguei, tinha o presidente de braços abertos para me dar um abraço. Sempre me tratou com um carinho e aquela amizade quase que se apalpa. Eu faço anos a 24 de dezembro. Pinto da Costa faz a 28 de dezembro. Portanto, durante 4 dias, 24, 25, 26 e 27, nós temos a mesma idade. O Pinto da Costa, quando está bem disposto, é uma pessoa muito simpática. Quando depois ele entra no Futebol Clube do Porto e para o futebol, naturalmente que aí éramos adversários, mas adversários, amigos, leais. Quer dizer, nunca houve deslealdade, da minha parte nunca houve, e da dele também nunca senti. Portanto, fomos sempre amigos. Quando eu o conheci, num encontro de portistas no Hotel Altis, em Lisboa, onde eu disse umas coisas que ele não gostou nada. Mas já não sei por que maneira, posso dizer que nos tornamos amigos. Desde a primeira hora tivemos um entendimento magnífico e ficamos amigos desde esse primeiro encontro até hoje. Jorge Nuno Pinto da Costa foi agraciado com o prémio Ouro e Mérito pela Associação do Futebol do Porto. O prémio vai ser entregue ao líder máximo do Futebol Clube do Porto em data ainda a anunciar. A Forada é uma pequena vila pescatória e tem uma das mais emblemáticas casas do Futebol Clube do Porto. Eu diria que ali nós temos o calor das pessoas, da paixão clubística. Quando há vitórias, o presidente tem a promessa de lá ir e tem lá ido muitas vezes, o que é bom sinal, e é sempre recebido de forma calorosa. Eu creio que uma pessoa com uma dimensão espiritual como ele tem, se não tivesse a humildade e o contacto tão próximo com as pessoas, sobretudo os adeptos, sócios, com que eu vi na rua e com quem ele parava para conversar e para tirar fotografias. O Presidente Pinto da Costa é um mito. Quer dizer, a circunstância do Presidente Pinto da Costa ir visitar uma casa suscita um tal entusiasmo, um tal fervor, uma tal disponibilidade para preparar o melhor que for possível para registar aquele momento. É tão extraordinário ver isto, que de facto só numa dimensão já mítica que se consegue compreender. Eu diria que nos adeptos é que eu me sinto bem, adoro ir às casas de Futebol Clube do Porto, onde se vive um sentimento de portismo inacreditável. Sempre que posso ir, vou, posso ir cansado, mas venho sempre satisfeito, porque tenho a consciência de que teve ali muitos jovens que ficaram mais ligadas ainda ao Futebol Clube do Porto. O que move o futebol são os adeptos. Se deixar de haver a paixão, e se deixar de haver a emoção, e se deixarmos de ter adeptos, o futebol acaba por ser um jogo de PlayStation. Nós com ele connosco, todos têm uma paixão, uma adoração. Ainda aqui atrasado no outro jogo, um rapaz veio ter comigo para tirar uma fotografia com ele e as filhas, que eram portistas, mas que o ídolo delas era o Pinto da Costa. Eu todas as semanas recebo pedidos desses. E ele é muito importante nas alegrias que nós temos sentido ao longo da nossa vida, enquanto portistas. Se me pergunta o que é ser portista, é ficar com pele de galinha quando se está a assistir a um jogo do Porto, sem que se consiga justificar porque é que isso acontece.
eu acho que essas coisas não têm justificação, acontecem porque sim. Enquanto Deus me der vida e saúde e vocês quiserem, eu serei presidente do Futebol Clube do Porto. Só houve uma ocasião em que foi um bocado de exagero, foi em Toronto, onde tive que ligar o pulso porque estavam 1500 pessoas e eu tive que fazer 1500 autógrafos porque tiveram a infeliz ideia de na emenda pôr o meu retrato e um sítio para assinatura. De modo que eu no dia seguinte tive que pôr uma ligadura que não sentia o pulso porque 1500 assinaturas e 1500 fotografias, de facto aí foi demais. Agora, nunca me canso, as pessoas vão ali porque gostam do Porto e porque têm estima por mim. Portanto, isso acho que é muito reconfortante e eu, quando saio de uma ação dessas, saio ainda mais com vontade de fazer algo mais. O Gil e Gil precisava de contratar o Paulo porque ele tinha eleições e tinha prometido que levava o Paulo Futre. E quando veio cá ao levar, não conseguiu. Portanto, quando chegou lá sem a vedeta que tinha prometido, as sondagens estavam para lhe dar uma derrota estrondosa. Foi quando ele então voltou e pagou o dobro do que ele queria pagar. Con Luciano D'Onofrio coger un avión privado, mi padre y Luciano van a Porto para cerrar el acuerdo de la transferencia de los derechos de Paulo Futre. Desde allí se van a Milán, me parece que era donde estaba el jugador concentrado, y cierran la operación y a raíz de eso mi padre sale presidente del Atlético de Madrid. Todos los recuerdos relacionados con él son bonitos porque él ha sido una persona entrañable para mi familia, para mi padre y por consiguiente para mí, y yo creo que de aquel periodo todo lo que tengo en mi cabeza es recuerdos de eso, dos personas diferentes a la media e duas personas muito relevantes no sector. Quando chegamos a acordo com o Gil e Gil, ele diz aos dois, ok, está tudo ok, então agora venham-me ajudar a ganhar as eleições, não é? Porque ele estava em campanha eleitoral. E estamos no avião privado, não é? E eu vou de costas para os pilotos, Pinto Costa à minha frente, e o Gil e Gil ao lado dele, não é? Vejo que o Gil e Gil fica a dormir na viagem e eu digo ao Presidente, isto também não ganha, não é? E ele, vai ganhar, Paulinho, vai ganhar. Presidente, isso não ganha, não é? Presidente, eu amanhã quero o Porsche, não pirmo, que é para o Porsche ir para o Montijo e ficar fechado. E mesmo se ele perder as eleições, pelo menos eu tenho o Porsche, não é? Sim. E ele disse-me logo, para acalmar-me, ok, Paulinho, ok, eu falo com ele e amanhã vamos ao stand, não é? E o homem cumpriu. Eu chego ao stand e digo logo, quero este carro, um vermelho, não é? E o homem do stand diz, não, isto só para entrega daqui a 2 meses. Eu digo, homem, não, quero um carro para levar hoje. Ah, para levar hoje, então leva-me lá para leva-me lá para... E eu não estava ali, né, no apartamento. E quando eu vejo o carro, para entrega só é este, a entrega imediata só é este. Carro amarelo, né? Eu nunca tinha visto um carro amarelo, mas não tem outro carro, não tem outra cor, tem que ser amarelo. E começa a recuar, né? E é quando ele está atrás de mim, o gênio diz, oh, Paulinho, caralho, o carro é muito bonito, caralho. Naquele dia um amigo meu vem de avião, o Montijo vem de avião, e leva-me o carro logo para o Montijo e ficou fechado a 7 chaves, né? Porque se ele perdesse as eleições, pelo menos o Porsche, já ninguém me tirava, né? E foi assim, ganhou as eleições e Paulo Futre foi lá. Retrasa para Futre, busca el disparo Futre y segundo gol del Atlético de Madrid. Una gran jugada personal de Futre. E penso também que Porto foi também o precursor dentro da filosofia de ver o futebol também como uma parte comercial. Houve o interesse do Barcelona, o Sr. Presidente comunicou que viria cá o Sr. Juan Gaspar negociar a minha contratação. E como é que chega o Juan Gaspar? Juan Gaspar chega com as televisões da Catalunha atrás. E quando o Presidente está no hotel à espera de Juan Gaspar e vê-o a chegar com aquele aparato já de comunicação, o Juan Gaspar só saiu de lá quando lhe deu exatamente o que ele queria, porque ele sabia que eles não poderiam sair dali sem um negócio feito. Foi implacável.
disse o valor do princípio ao fim e não abdicou 1 cêntimo daquilo que tinha pedido por mim, e o Juan Gaspar teve que aceitar. Trasferência para um guarda-redes que nunca se fez aquele momento lá. Como guarda-redes era a mais importante transferència do mundo. 37 partits de Lliga i aquí Franco, que ha definit com el millor porter sota pals del món. Sí. De nuevo Finidi Ríos. Qué bien. Qué fenomenal jugada. Muy bien Víctor Bahía, que no ha dejado pensar ni un minuto a Roberto Ríos. No Futebol do Porto criou-se uma ideia de que os jogadores do Futebol do Porto eram valorizados ao ingressarem na nossa equipa. Provou-se que havia procura pelos nossos jogadores. Éder Militão só vai continuar a vestir a camisola portista até ao final da temporada. O defesa muda-se para Madrid pelo valor da cláusula de rescisão. Muitos clubes passaram a encarar até em Portugal essa situação. De antes era impensável vender um jogador e hoje os nossos rivais, um já vendeu 3 este ano, outro vendeu o principal e continuam nas suas lutas. Portanto, foi mudar de mentalidad, tal vez. Le conocí hace 23 años cuando llegué a la presidencia del Real Madrid en el año 2000. Y entre los dos clubes siempre ha habido una buena relación. Nos hemos enfrentado varias veces en la Champions y algunos de nuestros jugadores han vestido las 2 camisetas, como por ejemplo Casemiro, Pepe, Casillas, Danilo, Militao, Carballo, James Rodríguez. Y también hemos tenido entrenadores que han dirigido los 2 equipos, como Mourinho o Lopetegui. Siempre ha habido una relación de amistad y respeto entre los 2 clubes, y así seguirá siendo. Pinto da Costa tiene pasión, tiene conocimientos y además pues tiene esa intuición para conocer al jugador, para saber si el jugador va a funcionar en el marco de un equipo de fútbol como el Oporto. Y bueno, a mí, pues eso, ya le digo, me sirvió de mucho porque para mí es un ejemplo, es una referencia. Casillas, vestido de azul e branco, começou com a viagem para o Estádio do Dragão, palco onde durante as próximas 2 épocas, com mais uma de opção, o internacional espanhol vai defender a baliza do Futebol Clube do Porto. Tenía de Pinto da Costa antes era de una persona seria, de una persona difícil de poder entablar una conversación con él, dado que era un personaje muy fuerte, muy potente dentro de lo que es el fútbol portugués. Y bueno, un poco de respeto, ¿no? Tanto conocimiento, tanto tiempo en el mismo sitio, por algo tiene que ser. Y luego cuando estuve sentado con él, pues él era una persona, o sí es una persona muy cariñosa, se preocupa, o en aquel momento se preocupaba siempre de tu atención, de lo que tú tienes a tu alrededor, de tu familia, de cómo vas a poder afrontar esa etapa allí, porque al final lo que quería era dar el máximo rendimiento también para el equipo. Cambiar la historia del fútbol portugués, cambiar la historia del Porto y hacer del Porto un club que ha hecho las transferencias más importantes de la historia del fútbol portugués y que ha demostrado que se puede perfectamente competir con cualquier club europeo con mucho menos presupuesto gracias a un nivel muy alto de exigencia y a su personalidad. El presidente do Porto continuó esta filosofía de desportivo e finanziario. Ele, de una certa maniera, tiene una competencia político-desportiva. Ele me inició que dentro del fútbol no es solamente solo le qualità, ma è tutto un sistema e un conjunto di cose per far crescere un club de futebol. Ele iniciou de desporto negócio. Eu tinha acabado de renovar também aqui com um clube e no final dessa temporada tinha muitos clubes a tentar me levar e o presidente disse, não, Pepe só sai aqui por 30 milhões, venha quem vier, só sai aqui por 30 milhões. Porque o presidente queria 30 milhões e, entretanto, eu tentei convencer as pessoas do Real Madrid para comprarem o Pepe e eles disseram, é impossível, o Pepe não tem ainda estatuto, não é conhecido e não vamos conseguir convencer o presidente a comprar o Pepe. E eu, a determinada altura, já sem soluções, em desespero de causa, disse-lhes, e se o presidente do Futebol Clube do Porto vos der 6 anos para pagar? Eu disse, isso já é diferente. Então vamos embora, aqui nada é impossível, vamos tentar. Eu sabia que o presidente do Futebol Clube do Porto, sabia que Pinto da Costa jamais iria aceitar isso, mas eu tinha que conseguir o número. Mandaram a proposta
E começo, Jorge, você está a brincar comigo, mas isto é alguma brincadeira? Mas 6 anos, mas mesmo chateado. Eu tive que ali esperar ali uns 5 minutos, né? Calma, tenha lá, calma. Ó Presidente, eu se fosse o Real Madrid, até mandava com 20 anos para pagar, então claro, uma pessoa está a negociar. Mas estão aí 30 ou não estão 30? Sim, 30 estão, mas são 30 a pagar em 6 anos, isso é impossível. Ó Presidente, eu se estivesse do lado deles até metia 20. Portanto, tenha calma. Portanto, foi uma operação que era toda a gente considerava que era impossível e as coisas acabaram por sair. Efetivamente, manteve o número, não pagaram em 6 anos, não me recordo agora, se calhar em 2 ou 3 anos, ou 2 anos e meio, já não me recordo, mas pronto, lá conseguimos. Mas isto é a dificuldade, isto é o Pinto da Costa, o Presidente do Futebol Clube do Porto, que é um líder, é uma pessoa extremamente difícil de negociar, porque ele não negocia, pura e simplesmente não negocia. Logo quando eu chego nesse clube, o presidente desse clube, no Real Madrid, disse assim, é muito difícil negociar com o teu ex-presidente. O jogador mais caro que tinha saído de Portugal para fora tinha sido o Simão Sabrosa por 12 milhões. É evidente que isto também foi muito importante para mim, para não só na valorização do jogador português, como também para ajudar os clubes portugueses, e foi aí um pouco que tudo começou. Cada vez mais temos para ir para esse campo, porque com as alterações que foi havendo das leis, dos jogadores ficarem livres ao fim do seu contrato, os clubes portugueses não têm capacidade de poder discutir com o que pagam os outros. Portanto, cada vez mais é necessário formá-los ou adquiri-los a bom preço para depois, desvalorizados, se venderem e voltar ao princípio. Por 4 vezes se pensou no tri, por 4 vezes se viu a festa adiada. Ontem acabou-se a expectativa. Nas ruas celebrou-se o clube e a cidade. Afinal, respondem pelo mesmo nome. No tempo do Pedroto não ganhamos o tri e foi uma frustração, porque estivemos à beira e já tínhamos estado várias vezes a ganhar 2 campeonatos seguidos e não conseguíamos o tri. E portanto, aquilo também nos estava um bocadinho atravessado. Aquele gap ficou para trás. Tínhamos que fechar, não é? É a conta que o Porto fez. É para a história do clube, onde vão figurar certamente 2 nomes: Jorge Nuno Pinto da Costa e António Oliveira. Quando o abracei, eu disse assim, eu lhe disse, é o título que ele queria. Foi uma sensação muito agradável que eu não esqueço. Depois, já que estamos no tri, vamos para o tetra, e já que estamos no tetra, vamos para o penta. Fizemos a equipa toda para o penta, fomos tetra para o penta, e eu tive um problema. Infelizmente tive um problema familiar. Vim à SAD do Porto, não aqui, dizer, Presidente, vamos encontrar uma outra solução, porque eu não vou poder ser treinador do Porto. Apresentação oficial de Fernando Santos, o novo treinador do Futebol Clube do Porto, com poucas novidades. Apreciava muito o trabalho do engenheiro Fernando Santos, porque ele só tinha estado em clubes pequenos e eu pensava, se este indivíduo com jogadores de terceiro plano consegue fazer isto, quando um dia tiver possibilidades, de certeza vai fazer muito mais. Nessa altura trabalhava aqui e um dia o meu secretário veio-me dizer que o senhor Pinto da Costa tinha ligado e queria falar comigo. Liguei para ele e ele disse-me que, pronto, que o António afinal queria mesmo sair e que, portanto, íamos conversar então. Eu disse, ok. O presidente chegou, tinha os cães, ele começou a brincar com os cães e tal, sentámos à mesa e ele disse-me, olha, o contrato que eu tenho é este assim, o cavalo só passa a porta uma vez, ou monta ou não se monta. Eu disse, ok, eu estou disponível para montar o cavalo. Pronto, então, fechamos o contrato. E combinámos, eu no dia a seguir fui para o Porto, na realidade. Naquele momento, o que era importante era eu sentir a capacidade da pessoa concretizar um sonho que não era para o futuro, era naquele ano. E ele integrou-se e entregou-se ao Futebol Clube do Porto como se fosse portista desde pequenino. Nós, quando chegamos ao Porto, sabemos que a cultura é de vitória. Só uma palavra no Porto, é ganhar. Tudo o que não for ganhar, empatar é perder.
As coisas são naturais. Rapidamente, ao fim de 1 dia, 2 dias, 3 dias, estarmos em contacto com as pessoas e estarmos em contacto com a estrutura e também até com aquilo que era o ambiente do balneário do Futebol Clube do Porto, percebíamos isto naturalmente. Era assim, era por ali que tínhamos que caminhar. Eu cheguei numa geração vencedora, geração do Pente, talvez se não for das melhores ou a melhor geração da história do clube, com muitos jogadores importantes. O Rui Barros, o Paulinho, o próprio Vitor Bahia, que já tinha voltado, Jorge Costa, Jardel na época. Então, ou seja, essa era uma geração muito marcante. Então, para mim, eu olhava para eles e eu sentia o desejo de querer ser como eles, ou seja, eu queria estar na história do clube de alguma forma e poder ter participado ali em alguns momentos dessa conquista foi algo que marcou. Fazemos parte da história do futebol português, fazemos parte da história deste grande clube e temos de estar orgulhosos porque não dá alcance qualquer um. Ou era naquele ano que éramos penta, ou se calhar íamos para a lista dos outros todos que nunca conseguiram. Continua a ser inédito no futebol porto e no futebol português. Este é um momento de delírio coletivo, quando milhares, diria 100 mil gargantas gritam pelo Futebol Clube do Porto. O mar de azul e branco, que nesta altura cobre completamente a Avenida dos Aliados. E é muito grande a ovação, provavelmente este é o maior momento da festa do pentacampeonato. Os sentimentos que me perpassam pela alma, sentimentos múltiplos e variados, que por não querer abusar da vossa paciência, nem poder espraiar em considerações várias, por me sentir tomado por forte emoção, sintetizarei em 2: júbilo imenso, pentagratidão. Chegou cedo às Antas, no primeiro dia de trabalho todo ele à porta fechada. Sem imagens, apenas os sócios puderam ver o futebol que Mourinho trouxe para as Antas. O mundo, as nossas vidas e as nossas carreiras têm muito a ver com pequenas coincidências, pequenos pormenores. Eu conhecia o Mourinho desde que o Bobby Robson veio para cá e percebi que ele tinha uma capacidade e uma inteligência para o futebol e uma maneira de estar e de lidar com os jogadores que eu previ logo que ele ia ser um grande treinador. Tenho a certeza que no próximo ano nós vamos ser campeões nacionais. Que se há pessoas que acreditam no meu trabalho, e uma delas é obviamente o Sr. Presidente e a restante administração, mais do que eles, há uma pessoa no mundo que acredita em mim, eu. Um dia estava eu, era na altura de Natal, o Baidec, que era então o empresário do Mourinho, veio ao Porto e disse-me: Presidente, quer o Mourinho? E eu disse: claro, quero. Eu tinha a certeza que ele ia ser um grande treinador. Quando tive a oportunidade, agarrei-a com as duas mãos, não larguei, até que ele assinasse e viesse para o Futebol do Porto. Finalmente. Está tudo ótimo, mas isto é espetacular. Agora é que está. Fantástico. Foi aqui que a gente... Primeira vez. Nos seus anos. Primeira vez. É verdade. Está tudo muito azul e branco, como tinha que ser. Fantástico. A família, tudo tão grandes, não é? Os anos não passam só para nós. Já tenho... Vou agora o quinto neto. Pois, eu... A Joana já vem terceiro. É bom para si. É bom para si. Parabéns, parabéns. Está a dizer. É uma honra para mim fazer parte da sua história. Voltar aqui, eu cheguei cedo, como sempre, e dei aqui uma voltinha aqui pelo Olhão. As pessoas comigo com carinho. Isso é incrível. Em Atenas. Atenas estava toda a gente a pensar que íamos jogar no Olímpico de Atenas, com um estádio bonito, com pista de atletismo e com tudo. Os gajos meteram-nos a jogar lá no campo do...
no campo do Salgueiros, lá de Teles. Uma coisa horrível, um ambiente desgraçado. Ganhamos 2-0 com golos do Derlei. E no fim, primeiro perdemos o jogo em casa, 1-0. E quando ele mas jogámos bem em casa, jogámos bem. E ele, coisa, virou-se para lá, calma, que ainda não acabou. Daquilo, esse gesto deu uma moral lá. E depois no balneário seguimos essa onda. O pessoal estava triste, não sei o quê. Não, tranquilo. São só os primeiros 45 minutos, não é? Tranquilo. O jogo lá foi terrível. Já viu este menino? Já viu este menino? Está na mesma. Está sempre na mesma. Estou na mesma, estou. Pintou um bocado o cabelo. Não, o cabelo agora é moda. Está na moda, né? Mas fica bem. As moças gostam do cabelo assim. Se não gostasse, ele andava assim. Quem não tem pinto, por isso alguma coisa é. Por isso, está tudo bem? Está. Pronto, então até já. Já, muito obrigado. Está sempre na mesma. Tá. Está. É verdade. Até já. Até já. Eu tenho que reconhecer que hoje, quando cheguei ao restaurante Antunes, eu que sou uma pessoa que normalmente esconde bem as suas emoções, foi difícil de se esconder, porque fui invadido por tantas memórias que não consigo negar. Aprendi naquela altura o valor do trabalho de grupo, daquilo que é a verdadeira colaboração, daquilo que é a verdadeira empatia, daquilo que é o clube acima de tudo e de todos. Nós não somos importantes, o clube é que é importante. Para um jovem como eu naquela altura, que estava longe ainda de pensar que a minha carreira podia ter dado naquilo que deu, foi para mim importantíssimo. Foram momentos fantásticos, foram momentos que não se consegue evocar sem uma certa emoção, mas sobretudo para mim há uma coisa que foi muito importante, é que passados 20 anos nós já nos temos encontrado várias vezes, mas passado 20 anos, ao nos reencontrarmos, sentimos que quase que encontramos um irmão que não víamos há muito tempo. Penso que encaixámos os dois de uma maneira perfeita, e se obviamente nos recordamos, porque é aquilo que demais se salienta, os momentos grandes, as grandes conquistas, os campeonatos, as taças europeias, eu recordo ainda com maior carinho e com maior respeito os momentos das dificuldades. Houveram dificuldades nos processos. O presente esteve sempre presente. O presente esteve sempre ao meu lado. E eu, nesta longa carreira, que já passa de 20 anos, tive a sorte de ter alguns bons presidentes, mas tenho que dizer com toda a humildade que aquele que marcou de forma mais indelével a minha carreira, que foi o senhor. E acho que as nossas personalidades, os nossos DNAs encaixaram na perfeição. O grupo era bom, as pessoas eram boas, havia amizade, havia cooperação, havia empatia, havia proteção, nunca nos sentíamos sós e era efetivamente um grupo fantástico. E era um grupo que acreditava cegamente no treinador, o treinador acreditava neles e todos eram ambiciosos. Começou a escrever-se uma das páginas mais gloriosas do Futebol Clube do Porto, que foi os anos em que depois, à frente da equipa técnica, conseguiu conquistar 2 títulos europeus em 2 anos seguidos. E a história, como eu digo sempre, está escrita. É verdade. Está escrita. E está no museu e ninguém as tira. Exatamente. Se disse quando sai daqui é que se desce para a camisola. Tem que sair de camisola vestido. O Mourinho nunca saiu daqui do coração, por isso é tem aqui muito obrigado. A camisola. Muito obrigado. Isto, o problema com isto é em casa todos vão querer roubar, mas tá. Não, tem ali para todos em casa. Ok, obrigado. Muito obrigado. Number 1. Com o Mourinho, acho que tudo mudou no sentido de vieram jogadores importantes, vieram jogadores que acreditavam no projeto, que queriam vencer, com alguns que já estavam, como era o meu caso, o Jorge Costa, enfim, alguns jogadores que já estavam no clube. E isso acho que foi um equilíbrio fantástico como equipe.
depois, como em 87, já, como digo, é com o espírito de dragão, já não é com o espírito de estarmos muito honrados por estar numa final. Tudo aquilo que nós fomos construindo ao longo dos meses estava ali. Estamos no jogo decisivo da Taça UEFA época 2002-2003. Aquele Celtic tinha 2 pontas de lança, Henrik Larsson e Chris Sutton. Um era ponta de lança da seleção inglesa, o outro era um dos melhores jogadores do mundo na altura. O jogo foi impróprio para cardíacos. O Porto marcava, o Celtic empatava. O Porto marcava, o Celtic empatava. Deco, que empata outra vez a equipa do Celtic. Até que no prolongamento de nervos, Derlei arrumou os sucessos. Marca o Futebol do Porto, 115 minutos, está na frente outra vez a equipa do José Mourinho. Nós ganhámos de maneira épica, com uma confissão que posso fazer agora pela primeira vez. O gol da vitória não o vi porque estava a escrever os marcadores de penaltis, ou a pensar nos jogadores que iriam ao desempate por penaltis. A emotividade também de Sevilha foi incrível, vemos o nosso presidente numa emoção incrível também a ver o jogo. Nós lutávamos por ele, lutávamos pelos adeptos, nós lutávamos pela nossa família, ou seja, havia ali um sentimento muito forte e era quase impossível, era impossível não vencermos essa competição. Era uma coisa espetacular o que a gente vivia naquele momento. Então, para mim, como símbolo da nossa equipe, nosso expoente máximo, a Taça UEFA seria o título que eu mais gostei. O futebol português já pode dizer então com toda a propriedade que no dia 21 de maio de 2003, em Sevilha, na capital da Andaluzia, conquistou a Taça UEFA. Deu-me mais gozo e emoção a Taça UEFA do que a Champions. E porquê? Porque na altura havia uma campanha de que o Presidente do Porto estava velho, já não manda nada, e eu nunca liguei ao que dizem, continuei o meu trabalho e deu-me um gozo imenso. Aquele que estava velho, não mandava em nada e nunca mais ganhava nada, ganhar a Taça UEFA num jogo espetacular, deu-me imenso gozo. Chegar aqui e ver o estádio desta maneira é emocionante, são coisas que vão ficar para sempre, são emoções que não se vão esquecer nunca. A vitória, ver os meus filhos, que eu sabia onde é que eles estavam e olhei para eles. A vitória na Taça UEFA, obviamente que todos estavam no Porto, saíram valorizados, o treinador, os jogadores, tudo. E nessa altura, por intermédio ainda do Baidec, o Mourinho estava para ir para o Liverpool e o Deco estava para ir para o Barcelona. E eu tive uma conversa com eles e disse: eu prometo-vos uma coisa, eu para o ano liberto-vos, mas primeiro vamos ser campeões europeus. E lembro-me do Deco me dizer assim: e o Presidente acredita? Claro que acredito. Se então ganhamos a Taça UEFA, qual é a diferença de ganhar as Champions? Eu prometo, és campeão europeu para o ano e eu deixo de sair. Quando nós ganhamos a Taça UEFA, depois dos anos que eu já estava no Porto, e quando o Barcelona aparece, eu sentia que o meu caminho no Porto talvez tinha acabado. Ou seja, eu tinha recusado vários clubes, nunca quis sair do Porto porque eu queria ser parte da história do clube. Então, na minha cabeça, aquilo era o final. E quando eu falo com o presidente disse que não, porque nós íamos ganhar a Champions se eu ficasse. E eu comecei a rir, porque eu falei para o presidente: olha, ganhar a Taça UEFA, ok, mas a Champions eu acho que é quase impossível. Então ele diz: não, mas o Mourinho diz que se você ficar, nós temos chance de ganhar a Champions, e eu acredito que nós não temos chance, eu acredito que nós vamos ganhar. A humanidade tem uma grande dificuldade em aceitar o êxito individual continuado. E quando a pessoa persiste, quando as carreiras começam a ter muitos anos, há uma necessidade, muitas vezes, do coletivo de dizer: já chega, vai-te embora. E ou nós temos uma grande segurança, uma grande seriedade, algum amor próprio e muita competência, ou somos demolidos.
Pinto da Costa chegou ao Tribunal de Gondomar quando passavam 20 minutos das 4 da tarde. Apresentou-se acompanhado... Alguns elementos da claque dos Super Dragões. Mal chegou ao tribunal, o presidente do Futebol Clube do Porto recebeu logo ordem de detenção por parte dos agentes da Judiciária. Há 8 meses, o nome de Pinto da Costa já tinha pairado sobre a investigação a Pinto Dourado por alegada corrupção desportiva. Saiu, eram 19h52. Para ser preciso, ao minuto, Pinto da Costa esteve no Tribunal de Gondomar 3h37. Ao que tudo indica, sem ser ouvido pela juíza Ana Cláudia Nogueira, Pinto da Costa abandonou no carro pessoal, conduzido pelo motorista pessoal de Pinto da Costa, abandonou o Tribunal de Gondomar e estamos em condições também de dizer em direção ao Estádio do Dragão, onde ainda vai ver o resto do jogo entre Futebol Clube do Porto e Beira-Mar. Quem conversasse com quem quer estivesse, passava a ser escutado também. Portanto, estava uma série de dirigentes a ser escutados. Um deles, portanto, além de mim, era o Pinto da Costa. Não é? Em abril não foi chamado a depor, foi apenas referido como suspeito no apito dourado, por alegadas ligações a Valentim Loureiro, para já o arguido mais sonante da investigação e que ficou desde logo proibido de contactar com Pinto da Costa. Uma medida que surgiu na sequência da suspeita de alegados favorecimentos do Major, presidente da Liga de Clubes, ao líder do Futebol Clube do Porto. É uma imagem que para muitos era uma imagem da desolação e para outros a imagem que simbolizava o fim do regime no futebol português. Pinto da Costa terá pedido a Valentim Loureiro para intervir. Alegadamente o Major recusou, mas dias mais tarde terá recebido um relógio comemorativo do centenário do Futebol Clube do Porto. Um presente de Pinto da Costa no valor de 150 euros. Ele um dia vai almoçar comigo a Gondomar, leva-me um relógiozinho e depois do almoço a minha mulher telefonou, ela sabia que eu ia almoçar com o Jorge Nuno, cá estive com o Pinto da Costa, correu tudo muito bem, até me ofereceu um relógiozinho em ouro. O gajo ouviu aquilo, nas escutas, um relógio em ouro. Bom. Boa noite, Maria José Morgado vai coordenar toda a investigação do processo a Pinto Dourado. O Procurador-Geral da República decidiu nomear a magistrada para dirigir uma equipa única que vai investigar todos os inquéritos relacionados com o caso. A Justiça Desportiva tem que atuar no tempo real das competições para defender os valores da integridade da verdade desportiva. E esse foi um momento muito difícil para o Futebol Clube do Porto. Já apareceram os livros da ex-companheira Carolina Salgado, apontando algumas acusações a Pinto da Costa. É chamada a tempestade perfeita. O processo do Pinto Dourado e tudo o que advém daí, acho que talvez tenha sido, sem dúvida, das fases mais difíceis. Para o sucesso que foi para o Futebol Clube do Porto. A forma como lidou com a Pinto Dourado contou, obviamente, o clube e a estrutura interna do clube, mas os adeptos também. Para ele ser o presidente que fez a obra que fez, é preciso ter muita categoria. Pinto da Costa nunca há, para nós, nunca há de deixar de ser Pinto da Costa. Jorge Nuno, durante esse tempo, sempre encarou com toda a naturalidade, com toda a normalidade, e tanto assim que veio se provar que afinal não havia nada. O processo acabou em 2017, com o Futebol Clube do Porto liberado, inclusive, de todas as acusações de corrupção. Na verdade, esse é um longo trabalho que se deve muito à imagem de Pinto da Costa e à forma como a equipa em torno dele foi capaz de se manter coesa naquele caso. O tribunal entendeu que, sem outras provas, as conversas gravadas entre os arguidos são inconclusivas e insuficientes para levar a uma condenação. Nunca me viu preocupado com isso. Nunca. As pessoas diziam, eu disse, pá, isso é tudo tanca.